DNA. Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês até às 17 horas nesse nosso bate-papo diário que a gente sempre leva uma visita, para conversar com vocês. Na próxima hora, a gente te convida a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também na nossa região. Quem quiser interagir com a gente, manda uma mensagem no WhatsApp 99136 2472. Ou então, também manda uma mensagem pelo Facebook. Estamos no ar no Facebook do Diário, também no canal do Diário no YouTube e, é claro, pela TV Diário e pela Rádio CDN aqui, no DNA. Estamos aqui com o painel aqui para vocês verem. Estão no DNA. Acompanhem a gente até às 17 horas. Vamos começar então o nosso programa. Vamos voltar no tempo para o ano de 1993. Já tem uma pista aí que o nosso convidado é um jovem. 93 eu já estou cansado de fazer muita coisa. Tenho lembranças nítidas de 93. Por exemplo, que Bill Clinton tomava posse como 42º presidente dos Estados Unidos. Também em 93, a banda Backstreet Boys começava a ser formada. Os caras que viraram aí um fenômeno no fim dos anos 90. Também foi o ano de estreia da franquia de filmes Jurassic Park. No Brasil, a gaúcha Leila Schuster é eleita Miss Brasil 93. Também no Brasil, o presidente Itamar Franco relançava o Fusca depois de 7 anos fora de produção. Morreram em 1993 Grande Otelo, ator, comediante, cantor, produtor e compositor brasileiro. Também morreu nesse ano Audrey Hepburn, a famosa bonequinha de luxo, atriz dos Estados Unidos. Também morreu nesse ano Pablo Escobar, chefe do tráfico internacional de drogas. Por outro lado, nasceram em 1993 a rainha do funk brasileiro, Anitta. Também nasce Ariana Grande, dos Estados Unidos, artista pop, cantora internacional. Também nasce a atriz brasileira Camila Queiroz. E no dia 26 de junho de 1993, nascia o nosso convidado de hoje, o músico Fernando Ávila. Muito bem-vindo, Fernando Ávila. Boa tarde, prazer estar aqui, obrigado, Cassiano. Prazer é nosso. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde para todo mundo e vamos aí conhecer um pouquinho mais desse cara super estiloso e super talentoso que certamente quem frequenta aí as plateias de Santa Maria e da região já deve ter visto ou um show dele ou uma participação dele, porque ele faz muita participação, ou inclusive já foi colega de plateia, porque ele tá sempre nas plateias também. Já fui em vários shows que quando ele não era atração, ele tava ali também prestigiando os colegas na plateia, Isso. Fernando? Quero apresentar aqui então um pouquinho mais do Fernando antes da gente começar a conversar. Ele é natural de São Leopoldo, é acordeonista, compositor e professor de acordeon. Bacharel em música popular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e licenciado em música pela Universidade Federal de Santa Maria. Em 2017, lançou o CD A Lua de Santiago. Em 2019, o CD foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música, na categoria Revelação do Ano. É também ex-integrante do Quinteto Perche e do grupo Arte Gaúcha. Tem atuado como solista junto a diferentes orquestras e grupos de música de câmara pelo Brasil afora, como o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, Orquestra de Câmara da Unisc, Banda Sinfônica da UFSM e Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Em 2022, recebeu o Prêmio Destaques da Cultura, promovido pelo nosso querido Diário de Santa Maria, na categoria Música Instrumental, se eu não me engano, de acordo com o júri técnico, Isso, certo? Exatamente. Aí, o nosso, então, indicado ao açoriano, vencedor do Destaques da Cultura 2022, Fernando Ávila, muito bem-vindo. Fernando,
Conta pra gente, da onde que tu é? Onde é que tu nasce e como é que era formada a tua família? Era uma família grande, pequena? Bom, eu sou natural de São Leopoldo, né, na região metropolitana de Porto Alegre. São Leopoldo é conhecida por ser o berço da colonização alemã no Brasil, no estado e no Brasil. Mas apesar disso, eu não tenho nada de alemão, passo longe. A família, o Ávila, né, é sobrenome espanhol. Tem algum lado italiano por parte de mãe também, mas é muito pouca coisa. Aliás, tu tem essa mistura, né? Meio assim, espanhol, meio italiano meio também. Cigano. Meio que dá essas vibes, né? Exato, é. E cresci um pouco ali em São Leopoldo, depois a família se mudou para Triunfo, que também fica na região próxima a Porto Alegre. Metropolitana. E a família não é tão grande assim, depende do ponto de vista, né? Tenho Como é que era formado? 4 irmãos. 4 irmãos. Todos homens. Família grande. Pai, mãe, 4 irmãos. Mas aí, como eu fui o rapa do tacho, mais jovem, eu já cresci um pouco mais distante dos outros irmãos. Entendi. Mais velhos, né? Já tinha saído de casa, então tive contato com menos, assim. E fui entrar na música através do envolvimento da família com as tradições gaúchas, né? O CTG, o cavalo. O cavalo é uma grande paixão minha. Daí, desde pequeno, andando a cavalo, fazendo cavalgadas e ouvindo música regional, né? Com a minha família. Pois eu ia até perguntar isso. A paixão por música, ela já se apresenta lá na infância, nesse contexto, então, de tradicionalismo? Gosta muito, né? Meu pai gosta muito de música, muito de ouvir música. Não toca, mas aprecia muito a música. E então sempre cresci ouvindo grupos de baile e música gaúcha em geral, assim. E depois, quando eu tava ali na puberdade, pintou a oportunidade de começar a tocar um instrumento, a gaita, o acordeon, através de uma sugestão de um irmão meu, que sugeriu para eu tocar, né? Ele é ainda envolvido com CTGs, com as invernadas artísticas, grupos de dança. E daí consegui um instrumento para eu começar a tocar e com 11 anos, 10 para 11 anos, comecei a fazer aulas, mas logo adiante parei, desisti e segui andando a cavalo, né? Seguia fazendo cavalgadas, envolvido com tudo isso. Depois, mais tarde, alguns anos depois, ali com 15 anos, eu então voltei convicto a tocar o instrumento e tô aqui até hoje, então, fazendo música. E o que te motivou essa volta, esse retorno? Na época eu tinha uma amizade. Tinha um amigo que eu encontrava todos os dias no ônibus escolar. E esse amigo tocava baile, tocava o instrumento e estudava. E daí, através dessa amizade ali, que fiquei empolgado para retomar. E foi muito importante para essa minha decisão. Teu primeiro palco, tu lembra aonde que tu tocou pela primeira vez? E qual o contexto? Sim. Lembro a primeira apresentação, assim, que eu ganhei um cachê, né, pra tocar, e foi meu primeiro palco. Foi na Fundação Ecarta, em Porto Alegre. A Fundação Ecarta é ligada ao Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que é lá na Avenida João Pessoa, na frente da Redenção. E é um centro de cultura em Porto Alegre bem ativo, bastante ativo até hoje, assim. É muito louvável o trabalho que eles fazem. E toquei algumas vezes, depois disso toquei em turnê para a Fundação Ecarta. E é um lugar em Porto Alegre que se faz muita cultura, assim, então é um lugar que dá muito espaço para música. Toquei na abertura de um show na época, não me recordo mais o nome da artista, em dueto, eu e um amigo que tocava acordeon. Eu tinha 16 ou 17 anos. A gente ganhou um cachezinho ali de abertura. Era muito legal porque na época esse espaço de abertura dos shows eram destinados aos alunos da URGS, os alunos do curso de música da URGS, que tocavam essas aberturas. E daí me lembro que saiu uma nota no jornal, acho que no Correio do Povo, com os nomes da gente, eu e meu amigo, a gente tinha a mesma idade. Então a gente ficou muito empolgado. Eu me lembro que foi nessa oportunidade que eu tive que comprar roupa também para tocar, uma roupa, traje de preto, né? Não tinha esse hábito ainda de usar. E foi uma experiência muito, muito legal. No cunho dessa tua pergunta, eu lembro da primeira vez que eu ganhei flores. Isso me marcou bastante, assim. Foi quando? Foi em 2012. Em agosto de 2012, quando eu toquei junto à Orquestra de Câmara da UBRA,
na Sociedade Leopoldina Juvenil em Porto Alegre, que até hoje é o espaço da Ubra, da orquestra da Ubra. E nunca me esqueci de ter ganhado as flores no final do concerto. Eu achei é um gesto que a gente vê na internet, né, nos concertos longe daqui. E quando eu recebi, eu fiquei muito emocionado, assim, mas fiquei muito feliz, sabe, com aquele gesto, assim, nossa, me senti muito importante. De quem tu ganhou? É invasivo perguntar? Não, foi uma pessoa da orquestra, assim, da própria orquestra. Da gestão ali da orquestra que levou as flores pra nós. Eu tava com um grupo, Quinteto Perche, que eu tocava na época. A gente fez um concerto junto à orquestra. E foi uma experiência que nunca me esqueci, assim, já faz 10 anos isso. Que joia. Fernando, e quando é que tu se deu conta que o acordeon seria a tua profissão? Sabe, que tu ia ganhar vida com a música. Tu te deu conta disso em que momento? Que tu ia estudar, que tu ia pesquisar, que tu ia compor, que era por esse caminho? Olha, eu tomei essa decisão, assim, ali quando eu tava antes dos meus 18 anos, pelos 16, 17, foi um conselho, assim, uma abertura de olhar que se deve ao meu professor na época, né? Então, essa figura do professor é super importante, né? E foi algo que determinou muito a minha vida, né? Eu gostava muito, estava adorando fazer o que fazia, e acho que ele também, como professor, viu que eu tinha alguma aptidão para fazer isso. E ele me sugeriu que eu estava nos anos finais do ensino médio, que eu fizesse vestibular para música. E tinha a possibilidade de fazer na UERGS, que é um polo de música ali em Montenegro, perto de Porto Alegre. Tinha a possibilidade de fazer na URGS também. E Santa Maria eu não conhecia ainda, era mais distante também. E na época tinha sido implementado uma lei, vinha sendo implementada uma lei que era obrigatório o ensino de música nas escolas. Uma lei do final da segunda metade dos anos 2000 ali. Uma lei super importante, né? Que trazia de volta a música para os currículos. Então isso gerava mais oportunidade de trabalhar com música, né? Não só tocando, e sim fazendo uma licenciatura e podendo atuar em escolas. Então amparado nisso que me deu o gás, sabe? Me deu então tem uma seguridade, tem uma segurança para fazer, a investir nessa ideia de cursar música. Então foi baseado nisso. Mas depois acabei não cursando a licenciatura. Foi na primeira faculdade, o primeiro curso que eu ingressei, ensino superior, foi filosofia. E cursei 1 ano de filosofia na URGS e imediatamente fiz a prova de novo, fiz vestibular de novo na URGS para o curso de música popular, que foi quando abriu o curso. Eu entrei na primeira turma, um curso muito legal, que completou 10 anos agora também. E agora venho cursando, então, em Santa Maria a licenciatura, quase concluindo. Licenciatura em Santa Maria. A gente vai falar a respeito de Santa Maria, inclusive no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Em seguida, a gente volta com mais Fernando Ávila aqui no DNA. Habitue Moda e Beleza apresenta o Pré-Réveillon Reconectar. Vamos desejar um 2023 esplêndido. Preparamos o melhor de uma noite open bar com 10 ilhas gastronômicas, 3 ambientes e 6 atrações musicais. Dia 26 de novembro, a partir das 22 horas, no Monte Lago Eventos. Ingressos à venda em simpla.com.br, na sede da Habitue Moda e Beleza, na loja ou na sede do Grupo Diário. Realização, Revista Persona. Patrocínio. Apoio. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp.
Fundado em 1905, o Colégio Franciscano Santana oferece uma educação pautada nos princípios franciscanos da busca da paz, da verdade, da justiça, da ética e da solidariedade. Os níveis de ensino dividem-se em educação infantil, fundamental e médio. A infraestrutura moderna e adequada a cada nível de ensino oferece diferentes espaços de aprendizagem, laboratórios, bibliotecas de pesquisa e literária, ginásios poliesportivos, auditórios e muito mais. Além disso, o Santana oferta o programa de educação bilíngue para estudantes de educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Colégio Santana, um mundo de vivências e experiências através da educação. As matrículas já estão abertas. Basta acessar colegiosantana.net ou ligar para 32 22 4545. 32 22 4545. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Olá, sou Diego Godoy, consultor imobiliário, e hoje sou sócio da Braver Imóveis aqui em Santa Maria. A Braver nasce com o intuito de tornar prazerosa a jornada da busca do imóvel. Afinal, nós somos especialistas em bem-estar. Olá, me chamo Yuri Dias, sou consultor imobiliário aqui na cidade de Santa Maria e hoje me torno sócio proprietário da Braver Imóveis. A Braver traz um novo conceito para a cidade de Santa Maria, o conceito de unicidade, unindo pessoas a imóveis. DNA. Cassiano Cavalheiro. Voltamos com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês conversando com o músico Fernando Ávila, que estava aqui conversando com a gente um pouquinho a respeito do nosso cenário cultural rico aqui em Santa Maria, né? Tivemos show do Alceu Valença semana passada, tivemos o TOL ontem e quero saber de ti, Fernando, exatamente a tua relação com Santa Maria. Como é que surge Santa Maria na tua vida? Vim para cá em 2018 para cursar a licenciatura em música na Universidade Federal de Santa Maria. E já conhecia a cidade? Não conhecia a cidade. Nem de visita? Nem de visita. E veio especificamente para o curso? Sim. Aí tu veio, prestou vestibular, alguma coisa assim? Sim, eu fiz ingresso portador de diploma, né? Mas eu tive que fazer a prova específica que existe, né? Para ingressar nas artes. E qual foi a primeira impressão que tu teve, assim, da cidade? Tu olhou a cidade e pensou o quê? No começo eu não tive boas impressões, assim, na cidade. Hoje eu gosto bastante. O que tu pensou naquela época? Naquela época eu achava uma cidade muito esburacada, né? Clássico. E uma coisa que diferente assim da época, porque eu tinha muito Porto Alegre na minha na faculdade, do trabalho, né? E daí eu achava muito estranho pegar o ônibus para ir para a universidade e as pessoas se amontoarem na porta do ônibus. Eu achava muito esquisito, muito estranho, muito feio, né? Porque as pessoas não faziam fila para entrar no ônibus. E daí, inicialmente foi um impacto bem negativo, assim, que eu tive. Nossa, que coisa mais absurda.
Porque, enfim, né, em Porto Alegre lá tem os pontos, pessoal, os universitários, e tu vai formando uma fila quando tu chega no ponto do ônibus e tal, né? Tu já tá acostumado. E daí aqui não acontece isso, né? Mas hoje já me acostumei muito. E achava o transporte público também muito precário, né? No que tenha mudado. Acho que já acostumei. E hoje eu gosto muito acho uma cidade muito com uma beleza ao redor da cidade, dos morros, né? Muito bonito para quem pode olhar de um ponto de vista mais alto. A própria UFSM, que é um lugar ótimo para se visitar e passear, lindo, né? E daí fui conhecendo o entorno da região, que é a Quarta Colônia, enfim, os pontos que a gente tem para... E para ti foi fácil se introduzir assim na cena cultural da cidade? Tu acha que a cena foi acolhedora? Tem palcos para te tocar? Eu acho que não foi tão fácil, né? Eu já tô há 4 anos aqui, né? O primeiro ano e segundo ano foram complicados para eu conseguir. Não que alguém tenha fechado portas para mim, não é isso. Mas foi difícil até conhecer as pessoas certas, assim, até uma abertura nos lugares. Eu lembro de ter tido uma dificuldade inicial. Como eu tenho esse trabalho de tocar em cafeterias, bistrôs, né, restaurantes, eu queria trazer para cá uma coisa que eu fazia ainda muito inicialmente lá em Porto Alegre, tocar em café. Eu tocava no Café do Margues às vezes. E daí eu queria trazer isso para Santa Maria, essa ideia de tocar em cafeterias, de ter música ao vivo numa cafeteria. O que, ainda mais música instrumental, né, com um acordeon, que não é comum em nenhum lugar, digamos assim, nem em Porto Alegre é muito comum. E daí eu tive vários nãos, assim, vários nãos. Eu fui em vários pontos da cidade, cafés tradicionais da cidade, e ninguém demonstrou interesse, assim. Eu comecei atuando mais como professor na cidade, né? E fora também nas cidades ao redor. E por incrível que pareça, surgiu uma pessoa, me chamou para tocar, e não só tocar, ele estava atrás de alguém que também falasse um pouco enquanto tocava, né? De palestrar um pouco sobre a música. E isso foi o Emerson Nereu, um dono de estabelecimento aqui de restaurante de Santa Maria, que fez esse convite para mim. A gente se conheceu e foi uma abertura para mim. Foi muito legal e importante. Isso foi em que ano? Isso foi em 2019. E daí depois... Mas eu tocava fora, mais fora daqui do que na cidade. Nesse ano eu tive a oportunidade de tocar lá em São Paulo, tocar com a Unisc, em Santa Cruz do Sul, em outros lugares. E depois eu acho que o mercado se abriu maior para mim, a cidade conheceu mais o meu trabalho, foi dentro da pandemia mesmo, por incrível que pareça. Pois é, eu ia chegar nesse ponto que tu passou a pandemia aqui então, né? Isso. Tá. Mas antes de falar em pandemia, eu queria falar contigo a respeito ainda de Santa Maria. Tu acha que Santa Maria, para ti, ela vai ser uma cidade de passagem, de formação, e depois tu vai ganhar o mundo? Ou tu acha que Santa Maria vai te comportar assim e tu vai acabar ficando na cidade? Qual que é a tua ideia hoje? Hoje eu penso e me identifico e digo para as pessoas que eu sou de Santa Maria, né? Então estou acredenciado aqui, gosto daqui e tenho todo o total foco do meu trabalho e de vida aqui. Mas não sei amanhã depois se vou ficar para sempre aqui, né? Isso não é algo que se pode dizer, é muito forte falar isso, né? Na universidade tu ainda tem aulas? Eu tenho vínculo com a universidade, sim, sou aluno ainda. Até quando? Até o final do ano que vem. E almejo, como sempre, buscando mais aperfeiçoamento, estudar e tal. Então talvez em algum ponto mais à frente da vida eu tenha que sair da cidade, mas isso agora não é o foco. E a cena cultural daqui de Santa Maria, tu acha que ela contempla os diferentes tipos de música popular, erudito, espetáculos musicais, teatro, instrumentais, cantados? Ou tu acha que a cidade se encaminha assim para um equilíbrio e que ainda é muito desnivelado, sabe? Como é de repente a arte mesmo, né? Popular e erudita. Olha, eu acho que Santa Maria, para mim, é uma surpresa boa, sabe? Eu fui conhecendo à medida que também fui adentrando no mercado, na cena cultural.
eu fui vendo o quanto Santa Maria tem uma produção enorme de artistas locais e artistas que vêm para a cidade para fazer formação na UFSM e tal. Acho que para música, por exemplo, a Santa Maria é um polo muito forte. Eu sempre ouvia falar isso e fui conhecendo, né? A gente tem diversas vertentes e linguagens. Só falando de música, tem inúmeros artistas diferentes na cidade, né? E só acho, assim, que tem uma grande quantidade de artistas, seja na música, na dança, né? Tem um curso aqui em Santa Maria de dança, em teatro, das artes visuais. O audiovisual também é muito, muito interessante aqui na cidade. Mas acho que a cidade não comporta toda essa gente, assim. Eu acho que tem pouca oportunidade de trabalho para todo mundo, né? Mas é que acho que é também um pouco natural, já que a cidade recebe muita gente de fora, né? Que é para fazer essa formação. Então talvez isso não comporte tanto mercado, tanta oferta, né? Mas é muito... Santa Maria é um polo cultural, assim, acho, do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma. Tanto que artistas de renome, como aconteceu agora recentemente, passam por aqui, né? Pra fazer shows. Joia. Temos, né, o nosso querido Teatro 13 de Maio, que é super elogiado pelos artistas que passam por aqui. E também agora o Centro de Convenções da UFSM, que é um auditório maior também, né? Tem uma estrutura mais ampla e que também tem comportado aí grandes shows. A gente vai para mais um intervalinho, em seguida a gente volta com mais DNA, com mais Fernando Ávila, que hoje veio aqui conversar com a gente. Até lá. O Instituto São José é uma escola com compromisso humano, social e religioso dos estudantes. A escola, ligada à Arquidiocese de Santa Maria, utiliza o sistema de ensino FTD, tendo diferencial de um material didático atualizado e com apoio da plataforma digital de ensino. Oferecem turmas do 7º ano do ensino fundamental até ao ensino médio, em salas de aula climatizadas, equipadas com projetores e amplo apoio tecnológico. Além disso, o colégio conta com biblioteca, auditório, capela, ginásio esportivo e atividades que têm a missão de não apenas preparar os estudantes para o mercado de trabalho, mas para a cidadania. Valorizar as trajetórias individuais desenvolvendo o melhor dos seus alunos é um dos objetivos do Instituto São José. Para mais informações sobre matrículas, ligue 3211-2125 ou acesse institutosãojosésm.com.br. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Pingão Bebidas abrange tudo o que você precisa em uma loja de bebidas. Inspiramos os nossos clientes a explorar e experimentar novos vinhos e aventurar-se em alguns espumantes, enquanto oferecemos sugestões para variadas bebidas. Nosso aplicativo é simples e prático, facilmente baixado gratuitamente no seu celular. Pediu, chegou, bebeu. O aplicativo Pingão Bebidas é obrigatório para quem está procurando o presente perfeito ou apenas quer consumir algo novo e emocionante. Temos bebidas para todos os paladares e, claro, deliciosos espumantes. Pingão. A festa começa aqui. Você pode transformar o Natal de alguém. Prefeitura de Santa Maria apresenta Amigo Secreto de Natal. São mais de 2.000 cartas enviadas por assistidos de entidades beneficentes de Santa Maria. Adote uma ou mais cartas nas sedes dos patrocinadores do projeto e entregue o presente juntamente com a cartinha até o dia 5 de dezembro. Realização Grupo Diário. Patrocínio. Apoio. A
luta continua. Iniciou a segunda edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do Diário. A fome é real. Doe alimentos. Oferecimento: Prefeitura de Santa Maria. Realização Diário. Patrocínio: Fundação Eni e Unicred. Capital. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. DNA. Cassiano Cavalheiro. Voltamos com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo conversando com o nosso convidado de hoje, Fernando Ávila. Falando em Fernando, a nossa técnica de hoje está com Fernando Barcelos e não mais com Marcelo Cabala. Deve estar de férias o Cabala? Não? Tá bom, então boas vibrações, depois você me conta do Cabala. E lá na TV está o Thomas Pipe nas picapes. Vamos conversar aqui com Ávila. Fernando, a gente tem um quadro aqui no DNA que se chama Diagnóstico, que é um especialista em Fernando Ávila que vai falar quem é este cara. Vamos ver se você vai reconhecer essa primeira voz do nosso diagnóstico. Olá, boa tarde. Então, assim, né, o que falar sobre o Fernando, assim. Fernando é um artista incrível, além de ser um grande amigo, assim, para mim. Eu já acompanho o trabalho do Fernando há uns anos, assim, e vejo nele um artista extremamente talentoso e extremamente dedicado em tudo que faz. Além dele ser esse super acordeonista, o Fernando também é um compositor sensacional, além de ter uma grande cultura assim, sobre história da música, e sempre demonstra muita paixão em tudo que ele faz. Assim. Então eu desejo cada vez mais que o trabalho do Fernando seja cada vez mais reconhecido, muito sucesso, e que continue assim, sempre tão dedicado a tudo que faz. Um grande abraço. Legal. E aí, de quem foi essa voz? Essa foi a Luciane de Vargas, grande amiga, que Santa Maria me trouxe. Uhum. E quem se conheceu foi através dos cafés da vida, dos acordeon cafés da vida, aí que a gente se conheceu. E ela é uma pessoa que adora música, né? Adora arte. Então foi super fácil ter essa aproximação. Falando em cafés da vida, eu vou colocar um depoimento aqui do meu telefone, tá, Fernando? Tá. Vamos ver se você vai reconhecer essa voz. Intensamente. Opa. Fernando é um grande amigo, um grande profissional. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há um bom tempo. E o Fernando é uma personalidade, uma das poucas que a gente consegue chamar de amigo para ter por perto. Além de profissional da área, uma grande mente inteligente e que eu o estimo e admiro imensamente. De
Quem é essa voz? Obrigado. Esse é o Emerson Nereu. Aí, já foi citado. Querido amigo, que foi uma pessoa que me abriu portas em Santa Maria. E muito feliz, obrigado, Emerson. A gente... Uma pessoa com a qual eu aprendi muito sobre café, sobre o ambiente do restaurante, enfim, de toda essa cultura que eu aprecio muito, né? Que é esse espaço de atuação e que, enfim, uma pessoa que abriu muitas portas. Eu sou muito grato a ele, esse amigo. Muito obrigado. Vamos ouvir mais um? Vamos. Nossa. Mais um depoimento, então. Então, quem é Fernando Ávila? Um músico, um compositor, um arranjador, um estudioso, pesquisador e, além de tudo, um amigo de longa data, companheiro de palco durante muito tempo e hoje um confidente, um amigo de verdade, onde compartilhamos e socializamos ideias, angústias, sonhos. Fernando, um grande abraço, tudo de bom, tu és uma referência para muita gente. Reitero, um amigo de verdade, para as horas boas, para as horas ruins, e que sempre está ao lado da gente, e incansável nos seus estudos, incansável em atingir os seus objetivos traçados já há muito tempo e sempre com pensamento positivo. É essa a imagem que eu tenho desse grande amigo. Abraço, tudo de bom, siga em frente. De quem é esta voz? Esse é o meu grande, querido amigo Luciano Roden, lá da cidade de Montenegro. E fiquei muito feliz com a mensagem, com o depoimento. Ele desses que falaram agora, é o meu amigo mais antigo e mais que me conhece, né? E realmente dividimos palco. Minhas primeiras experiências com palco, né? Foi ao lado dele, no grupo Quinteto Perche, lá de Montenegro. Eu lembro desse quinteto. E o Luciano tem uma história que ele não gosta, acho que eu fale, mas ele foi meu primeiro professor de direção. Que perigo. A gente ia para uma estrada de chão entre Montenegro e Triunfo, que ele me levava para casa. E um dia ele me parou no meio da estrada de chão, lá no meio do nada, e disse: agora vem pro outro lado. E daí começou a me ensinar a dirigir. Mas isso é só uma brincadeira, mas tudo mais que eu aprendi e aprendo realmente com ele, tudo que ele falou é super recíproco, é muito verdadeira a recíproca, porque quando eu comecei a tocar, ele já era uma pessoa que eu tinha como referência, assim, né? Via ele tocar, via ele atuando como professor. E nunca me esqueço, um dia numa aula eu pedi para ele abrir o estojo do instrumento que estava parado do lado da mesa dele. Era uma aula teórica. E para olhar o instrumento, que eu sabia que ele tinha um instrumento super, né, um instrumento super famoso, assim, da marca e do modelo, que era na época muito inalcançável para mim. E pedi para ele abrir só para eu olhar, assim, e fiquei embasbacada com aquilo. E é um grande amigo, um confidente, sim, e que a gente está sempre trocando essas figurinhas e reflexões sobre o acordeon, e ele é uma referência para muita gente também. Que joia! Estão aí as primeiras homenagens, então, para Fernando Ávila. A gente vai para mais um intervalo, em seguida a gente volta com mais DNA. Conheça o Colégio Totem, uma novidade da família Totem. Pensado para dar conta da formação básica dos estudantes focada na preparação para Enem e vestibulares, unindo a tradição dos gigantes em aprovação à formação cidadã do estudante. Nos primeiros 2 anos do ensino médio, os alunos do Totem têm acesso a todo o processo educacional básico. E no 3º ano, uma revisão completa de conteúdos. Tudo isso com um material didático diferenciado. O Totem conta com uma equipe de professores diferenciados e qualificados, dedicados à obtenção de resultados. Colégio Totem, uma família focada em resultados. Para saber mais sobre matrículas, entre em contato pelo 3222 8833 ou acesse sm.colegiototem.com.br.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Venha conhecer o Palote, Colégio Antônio Alves Ramos, uma escola com mais de 6 décadas de compromisso com a educação, que atende os níveis infantil, fundamental e médio, com uma infraestrutura ampla e moderna, salas de aula climatizadas com data show e computador, biblioteca infantil e juvenil, laboratórios de informática e ciências, além de ampla área para lazer, recreação, esporte e aprendizado. O ensino médio está localizado junto ao prédio da Faculdade Palotina, sala criativa e auditório da faculdade, além de estarem inseridos em um ambiente de ensino superior. A educação do Colégio Palotino é completa para uma vivência humana e cidadã, através da plataforma educacional PH, reconhecida por sua excelência, que possui conteúdo didático bem estruturado que busca desenvolver da melhor forma o intelecto dos alunos. Matrículas abertas no site colegiopalote.sm.com. DNA. Cassiano Cavalheiro. Voltamos com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo conversando com Fernando Ávila, nosso querido acordeonista. Aliás, gaita e acordeon é a mesma coisa? É a mesma coisa, mesmo instrumento, só com nomes regionalizados. Lá no Nordeste o pessoal chama de sanfona. São Paulo também, por ter muito nordestino. E o Fernando Ávila é gaiteiro ou é acordeonista? É gaiteiro também, depende de quem quer, do contratante. Né? Porque essa coisa do acordeonista é meio Latin lover também, assim, meio, né, italiano, espanhol. É que o nome universal é acordeon. Em várias línguas é muito próximo à matriz, né, accordion. Entendi. E daí a ideia de colocar acordeonista também é para diferenciar um pouco do perfil de trabalho meu, né? Que não é tanto para música gaúcha. E mais pra tocando música diferente do que as pessoas costumam ouvir, tocando música tango, música francesa, italiana. Entendi. E daí pra diferenciar que não vai ser música gaúcha que elas vão ouvir, então eu adotei esse codinome, acordeonista. Joia. E essa estileira toda vem da onde? Porque por onde passa Fernando Ávila, passa muito estilo. É o cara do terno diferente, da camisa diferente, do chapéu, sabe? É aquela coisa meio galanteador. Da onde vem esse estilo do Fernando Ávila? Olha, foi sendo construído com o tempo, assim, essa ideia da roupa, do personagem. Mas um pouco
acho que eu gosto muito de filmes antigos, né? Na verdade eu gosto de uma época, assim, dos anos 20, enfim, do século passado, né? E gosto muito dos trajes dos homens, dos personagens, das mulheres também. Eu admiro todo o look. Do filme Poderoso Chefão, por exemplo, esses filmes de máfia, eu gosto muito do chapéu. Hoje eu tô sem chapéu, mas eu costumo usar, né? E também foi uma coisa que foi sendo adotada por esse aspecto também, o chapéu. Mas a roupa também é um pouco para fugir desse estereótipo do gaiteiro, né? De alguém tocando gaita, mas não tá de bombacha. Não que seja ruim, muito pelo contrário, né? Não tô fazendo uma crítica. São estilos. É. Inclusive tem o gaiteiro de gaita e bombacha, tem o gaiteiro agora do sertanejo universitário, tem vários tipos, né, de gaita e tudo mais. Vamos ouvir mais um depoimento do nosso diagnóstico. Estamos chegando na reta final aqui do DNA. Vamos ver se ele vai reconhecer esta voz. Boa tarde. Fernando é uma pessoa bem especial. Ele é dono de um talento musical ímpar, né? Quem já viu ele tocar sabe do que eu tô falando. Eu admiro também ele, além de instrumentista, admiro bastante ele como compositor. Acho que as músicas dele são de muita qualidade, são muito gostosas de ouvir. Ele também é um excelente professor. Eu acompanho o trabalho dele como professor. Acho que ele é muito paciente, muito dedicado também com os alunos. E apesar de ele estar na minha vida por um tempo, desde um tempo relativamente pequeno, digamos assim, ele já ocupa um espaço bem grande nela. E justamente por ter qualidades que eu admiro muito numa pessoa. Eu poderia citar várias, mas as que ele tem, que para mim são bem importantes, são honestidade, sensibilidade, né? Que eu acho que a gente tem que ter sensibilidade para enxergar as coisas que realmente são essenciais na vida, e ele tem. E o coração dele, que me chamou a atenção desde que conheci ele, né? Que eu considero um coração bem bondoso. Então, por essas e outras razões que não cabem no áudio curtinho, eu posso dizer que hoje ele é o meu amor. E que os meus dias junto dele são muito felizes. São muito mais felizes quando ele está por perto. Que bonito! Adorei. Quem é? Essa é meu psil, minha namorada, a Luciana Zanata, dona do meu coração. Que romântico. Adorei. Aliás, tivemos, né, triplo Lucianos. Tivemos Luciane, Exato. Luciano e Luciana. Vários L's aí. Sim, pessoas super importantes, é uma coincidência. E O que tá apaixonado influi no Fernando compositor? Porque a gente sabe que tu tem grandes composições reconhecidas. Apaixonado, tu compõe melhor? Tu te inspira? Como é que é isso? Olha, ainda não surgiu essa composição apaixonada. Até porque na correria que a Luciana comentou das aulas, né, que eu sou professor, ando num momento muito bom assim de trabalho, não só atuando como músico, mas também com as aulas, meus alunos, que eu adoro exercer essa profissão. Tenho tido pouco tempo para poder produzir alguma composição nesse estado de espírito. Porém, né, nesse sentido, não tenho feito, mas o estado de espírito cheio de boas energias, de um companheirismo, de alguém que está contigo, dividindo várias sensações e momentos, te proporciona uma série de outras coisas que afetam no teu tocar, afetam no teu dia a dia, né? No dar aula e nas motivações para a vida toda. A gente sente, te olhando no palco, que o tocar um instrumento, em especial o acordeon, ele não é simplesmente chegar e tocar, né? Tu tem toda uma carga emotiva, dramática, cênica, que tu compõe. Isso é uma coisa visceral tua, ou isso é uma referências que tu buscou?
Elas, sim, tem algumas referências, sim, mas é uma coisa também da personalidade minha, acho que, e também porque o instrumento, a gaita, ela tá junto do teu peito, sabe? Ela tá abraçada em ti, com as alças, ela tá toda grudada no teu corpo, né? É diferente de outros instrumentos, por exemplo, um piano que tu tá sentado na frente, tá? E o instrumento tá em ti. Então tem todo o gesto do fole, do ar, né? O pulmão do instrumento que tá junto do teu corpo. Tu sente no instrumento a vibração das notas, sabe? E isso é muito forte. Então, como você falou, é bastante visceral e tem todo um preparo, sim, para estar atuando. O instrumento é pesado, né? E a Luciana, quero agradecer o depoimento. A Luciana tocou comigo num concerto que teve em julho, né? Que o Diário de Santa Maria divulgou, que foi o Tangaço. E foi muito bonito, foi muito especial aquele momento. Acho que ter tocado junto com ela naquele dia que o teatro estava lotado, Teatro 3 de Maio, para esse concerto, foi também dos grandes pontos altos aí do ano de 2022. Que joia. Fernando, o que significa família para ti? Olha, significa estrutura, zelo, cuidado, amor, significa acerto, significa erro, significa carinho, né? Tua família te incentivou quando tu decidiu ser músico ou eles tinham um pouco de receio? Me incentivou, mas acho que com um certo receio por trás, claro que sim. Eu também ficaria com receio. Mas me incentivou, sim. Me incentivou, incentiva sempre até hoje, ao modo deles, né? Me incentivam ao modo deles, mas sou bastante grato. Isso que eu falei eu acho que as primeiras palavras que eu falei da estrutura, né? Que eu acho que muitas pessoas às vezes falta. Eu vejo isso dando aula, né? Com alunos que são super talentosos e às vezes, algum caso ou outro, infelizmente a gente não tem uma estrutura. E daí eu me dou conta de quanto essa base familiar é importante. Falando nisso, vamos ouvir o nosso último depoimento da tarde. Vamos ver se você vai reconhecer e quem é a última voz. Boa tarde. Meu nome é Antônio Machado Ávila. Eu sou pai do Fernando, que tenho muito orgulho de ter o filho que tem. Não só ele, como todos os outros. Ele é um excelente profissional. É um cara dedicado a tudo que ele faz. Então a gente só tem a se orgulhar dele. Pelo que ele é, a pessoa que ele é, o caráter que ele tem. Tudo que ele pode ser de bom desse rapaz, eu assino embaixo. Eu me sinto muito agradecido de ter ele como meu filho. Ter um filho como ele. Porque só me trouxe alegria até agora. Ele está em Santa Maria e eu aqui em Triunfo. Mas a gente sempre tem muita saudade um do outro. Então, eu e a minha esposa, né? Então a gente mata de vez em quando essa saudade quando ele aparece por aqui, que ele vem de 20 dias, 15 dias. E aí ele vem fazer a visita dele, a corte tradicional. Então o que eu tenho para falar dele é só isso aí, é coisas boas, não tem nada de ruim para falar dele, só tenho alegrias. Dele como profissional e como pessoa. Surpresa boa. Quem é? Meu pai. Se apresentou, né? Se apresentou, meu pai, Antônio Machado Ávila. Querido. Que legal, fico muito feliz. E obrigado, pai. Te amo. Antes da gente terminar, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Eu vou perguntar aqui algumas questões. Tu responde com a primeira palavra que vier, é tua mente. Tá. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória até agora? Honestidade. Tu tem uma saudade? Uma saudade da tua vida, assim, tipo, em algum momento, alguma pessoa, alguma fase
Saudade do olhar infantil sobre a vida. Uma ambição. Aprender cada vez mais. E Fernando Ávila, em uma palavra, Fernando por Fernando? Música. Falamos hoje então com este cara que tem a música no coração e na alma, Fernando Ávila. Muito obrigado por ter vindo conversar um pouquinho com a gente. Foi um prazer. Aí a gente volta com mais DNA amanhã. Um grande abraço para todos. Obrigado por nos acompanhar. Até mais.